Ou de casa. Bom dia. Oi, tio Lei. Oi, aí, irmão. Tu é natural de Bagé? Eu sou natural da cidade de Bagé, a rainha da fronteira. Mas tu, quando tu era criança, tu vivia na cidade ou você vivia no campo? Não, eu vivia na cidade. Meu pai era alfaiate, aquele que está lá, ó, Massimiliano Scarduelli. Nessa época ele morava em São Paulo. Ele serviu o exército e se mudou para São Paulo. Ele é natural de São Paulo, então? Não, ele é natural de Bagé. Ele era de Bagé, ele foi para lá? Serviu o exército em Bagé, deu baixo e foi embora para São Paulo para trabalhar. Aprendeu o ofício de alfaiate em São Paulo. Aí quando o pai dele morreu, ele voltou, porque ele era o mais velho da família. E a família dele, naquela época, eram famílias grandes, né? Eram uns 10 mais ou menos. Ele era o mais velho. Tu tinha 9 tios? Hã? Tu tinha 9 tios? 9 tios. Olha Desses 9, 6 eram mulheres, 3 eram homens. Isso. E ele, como o mais velho, foi obrigado a voltar para tomar conta da casa. Aham. Mas já trouxe a profissão de alfaiate de São Sim. Paulo. Aí abriu uma pequena alfaiataria lá e deu certo. E ele, no fim da vida, ele não trocou de profissão, ele seguiu cortando. Mas ele, naquela época, os campos eram baratos, ele comprou o campo e começou a trabalhar em pecuária também. Juntou algum capital e comprou um campo, começou a E trabalhar. eram baratos os campos naquela época. E essa área que ele comprou era em Candiota, que hoje tem usina. A usina de carvão. Candiota, sim. Na época não tinha, era campo, tudo era campo. Aí chegou um senhor lá da alfaiataria dele e disse assim: Scarduelli, tu soube que tu tem um campo em Candiota e eu estou interessado em comprar esse campo. Não tem interesse em ver o campo. Mas ele já estava criando gado ou não? Já estava criando. Já estava com a alfaiataria e aí não, mas não tenho, comprei o campo, o que eu vou vender? Eu não tenho interesse em vender o campo. Não, mas eu nem te fiz a proposta, preciso fazer a proposta. Aí fez uma proposta assim que era o dobro do que valia o campo. Traz e tá, me dá um tempo para pensar. Aí falou com o corretor que tinha vendido o campo para ele, que era o segredo. E segredo, o cara que me ofereceu, quer comprar meu campo, me ofereceu o dobro do valor do que vale o campo. O que tu acha? Vende, cara, compra outro em outro lugar, vende. O cara vem aqui, tu vende o campo para ele, deixa que eu procuro outro campo para ti. Quanto é que ele quer ter pagado? Quem? Que feito o dobro para de campo. Deixa que eu procuro um campo para ti, mas vende o cara. O cara foi lá, daí uns 10, 15 dias, apareceu o cara da via e pensei, quando tu me oferece aquilo, eu te ofereço. Não é o pagamento, à vista. Está vendido. Vendeu o campo. Aí depois que ele vendeu o campo, assinou as ambujachotárias para ele em Lavras. Ele vendeu 12 e comprou 19, 20, 12 quadras. E aí, depois que ele vendeu o campo, eu sou contrato do cara, assim, qual é o teu interesse naquela área ali? Ele disse, eu sou geólogo, ali tem carvão. E eu vou abrir uma mina de carvão. Mas acho que para mina de carvão tem que ter mais capital, acho. Assim, era no subsolo, né? Quer dizer, o pai nunca ia abrir uma mina de carvão, né? Ele Sim. E o cara não interessava a superfície, interessava o solo. E daí surgiu a usina de Candiota, naquela zona ali, que é uma das maiores reservas de carvão, né? Vegetal. Sim. Tá, e me diz uma coisa. Então tu morou sempre em Bagé, né? E assim, me conta uma história que tu te lembra assim de criança. O que tu gostava de fazer quando tu era criança? Pátio, naquela época as crianças brincavam de tudo, né? Na rua? Na rua. Claro. Jogar bola na rua. Não tinha videogame. Jogar bolinha, que chamam de bolinha, aquelas bolinhas de vidro. Uhum. E brincava de um monte de coisa, de pegador, tinha um monte de brincadeira. Tocar arco, que era um arco redondo, tinha um tocador que tocava o arco, a pessoa ficava no ar. E me diz uma coisa, o que te levou a fazer engenharia? Eu, na realidade, eu acho que eu puxei um pouco o velho Maximiliano Velho para a profissão dele. Ele trabalhava muito com regra, esquadro e medida. Uhum. Ele para fazer a roupa. E alguém chegar lá para fazer a roupa, ele tinha que tirar as medidas. Tinha o equipamento, o material. comprimento da perna, o comprimento do braço.
ele usava uma fita métrica, né? Sim. Fazia as medidas, eu tomava nota e depois... E tinha o papel, aquele papel. O papel, pegava uma régua, botava aquelas medidas naquilo ali e cortava, né? Pegava o tecido, botava em cima e fazia aquela coisa. Isso eu acho que me financiou. E ele, para tu ter uma ideia, quando ainda não existia o que hoje chama de prestação, o cara vai numa loja e pode comprar prestação, naquela época não existia isso. O máximo era o fiado, eu acho. Era o fiado, não existia o carnê. Quando tu faz um carnezinho, vai lá e paga por mês. Sim, sim. E ele naquela época, na década de 40, isso, 1940, aquela década, ele fez um contrato com a aviação Ferro do Rio Grande do Sul, que passava em Bagé. RFFFSA. Para fazer roupa para os funcionários da aviação Ferro. E a proposta que ele fez para os caras é para eles pagarem por mensal. O cara fazia um pouco, custava R$1.000 o terno e o toalha, 10 prestações de 100. Só que quem pagava era a aviação Ferro descontando do salário. Do salário. Então era digamos assim, era um comércio seguro. Sim. Não ficava na mão do cara que fez a roupa para pagar ele. Tinha a garantia da empresa. Né? Garantia da empresa. Então a empresa descontava do cara no fim do mês e mandava o dinheiro para ele. Então era muito seguro o processo. E eu já guri de meter uns 10, 11 anos mais ou menos, ele me carregou de fazer as contabilidades. Contabilidade. Quando chegava aquele dinheiro, eu ia conferir quem é que tinha pau, quem é que não tinha pau. Então todas as vezes eu fazia isso. E aí eu comecei a trabalhar com número. Então, e aí tu viu que tu dava para coisa e que tu gostava. Que ele me dava de fazer, eu gostava de fazer aquilo, estava ajudando ele, sim, estava fazendo aquelas contas. Então eu acho que foi por aí. Mas aí tu te apaixonou e vamos me inscrever para engenharia, para fazer engenharia. Tinha vestibular naquela época, Tio? Na realidade eu fiz 2 cursos, eu fiz primeiro matemática. Claro, tu era professor de matemática. Matemática e física. E aí prolonguei a entrada na engenharia. Tá. A matemática e física, a duração era 4 anos, fazia 3 de licenciatura e mais o 4 de bacharelado. E aí te dava licença para tu trabalhar, para dar aula. Para tu ser professor. E aí trabalhei uns 5 anos mais ou menos só dando aula. E foi daí que tu foi trabalhar no Parobé? Eu fiz. Aí eu fui dar aula num colégio que não existe mais hoje, se chama Rui Barbosa, que fechou para abrir o túnel ali. Ficava dentro do túnel da Conceição. Colégio Rui Barbosa? Rui Barbosa. Eu não tô lembrado, acho que não deve ter, não. Fechou em 71. Abriu o túnel, ficava bem na boca do túnel. O prefeito já existia o túnel. Já desapropriou o colégio e o Nicolaevski, Saúl Nicolaevski, que era o diretor, era médico, e não abriu mais. Fechou o colégio, vendeu e não abriu mais outra escola. Aí eu fiz concurso para o Parobé, passei, fui dar aula no Parobé. Fiz concurso para o José Castilhos, passei, fui dar aula no José Castilhos. Dei aula em curso pré-universitário. Tá? Qual é uma coisa que curso universitário existia? Década de 70, é isso, Chile? Era aquele que era do Clóvis. E tu conhecesse ele, então? Conhecia. Era teu chefe? Era amigo do Clóvis. Clóvis Duarte, famoso. Não sei se era pré-universitário o nome do curso. Eu tô tentando me lembrar, assim, foi o primeiro. Começou essa história com ele, né? Eu tinha um folder onde aparecia a relação dos dedos. Nesse curso, apareciam as relações dos professores e eu estava ali. Olha só, essa deve ser um documento histórico, esse aí. Aí depois de uns 5, 6 anos que eu dava aula, eu já estava com o vestibular de engenharia feito, tinha trancado. Achei que o pagamento não era compatível com o esforço que eu fazia. Então, assim, como o prazer de tu exercer essa profissão é muito bom. O negócio é que a remuneração era muito baixa, já casado, com filho. Eu digo assim, isso era uma coisa, vou destrancar minha engenharia e vou... Aí fui dando aula, diminuiu o número de aulas que eu dava e fui fazendo engenharia paralelo. Paralelo. Então eu fui fazendo, eu me formei em 61 em matemática e física, dei aula até 67, quando eu comecei a fazer engenharia. E aí, como eu estava fazendo aula por matéria e dando aula ao mesmo tempo, eu não podia fazer muitas matérias, eu tinha que levou um pouco mais tempo, Eu tinha que encaixar nos horários que eu tinha livre de ser professor.
Aí entrei em 87 e me formei em 73. Aí em 73 fui convidado para trabalhar. Como eu era professor e a Secretaria de Educação tinha um setor de engenharia para a construção de prédios escolares, me convidaram para trabalhar como engenheiro. Tá. Prefeitura? Não, na Secretaria de Educação. Do Estado? Que hoje fica na Secretaria de Obras, isso. Mas naquela época, prédios escolares, museu, tudo que era ligado à escola e cultura, era na Secretaria de Educação, a parte de engenharia da Secretaria de Educação. Aí fui trabalhar com prédios escolares, a construção. Em 76 apareceu o concurso para o banco. Para o BRDE? 75 apareceu o concurso para o banco. Eu fiz, passei. E aí, seguiu carreira lá? Mas não larguei o magistério, só reduzi. Eu estava no julho, naquela época eu estava no julho no Parobé. Aí larguei o julho, fiquei só com o Parobé e trabalhando com engenharia. Aí dava aula de noite no Parobé. E de dia eu trabalhava no BRDE. Naquela época o BRDE trabalhava de manhã e de tarde. Eu fiz esse concurso que eu fiz foi em 75, 1975. Ele foi até eu sair do banco sem fazer concurso. Quando é que tu saíste do BRDE? Saí praticamente em novembro de 99. Então ali dentro se formou um corporativismo, porque ficou muito tempo sem entrar ninguém novo. Então ficou um corporativismo ali, todo mundo se conhecia. É uma grande família aqui ali. Não, todo mundo se conhecia, mas sabe que isso era... Eu tenho um livro aí com os telefones que tem o nome de toda a turma aí. Passei um mês em Curitiba. Eles ficaram precisando de engenheiro, foi em 1995. Então, precisando de engenheiro, os caras tinham se aposentado e tal, e eles estavam e não podiam abrir concurso nem contratar, né? Aí o Guido que era gerente de área lá, Arley, eu tenho uma vaguinha lá em Curitiba por 30 dias, te interessa? Deixa eu dar uma pensada aí. Aí falei com a Maria, está me convidando para passar 30 dias em Curitiba, eu vou na segunda e volto na sexta. Não, vai, aproveita, vai. Eu fiquei um mês em Curitiba lá. Mas, mudando de saco para mala, fala agora da Tia Nite. Como é que tu conheceu a Tia Nite? Já contou essa história, mas eu não estou lembrado. Não, a Maria, quando eu estava fazendo curso de matemática na PUC, a Maria fez vestibular e entrou. Quando ela entrou em 1959. E eu já estava na PUC? Na PUC. Eu já estava quase me formando em matemática. Foi no meu último ano de matemática e era o primeiro ano da história natural dela. E na festa dos bichos dela, que ela passou no vestibular, os caras fizeram uma festa lá no Clube Gaúcho. Tanto uma da história natural, os veteranos fizeram para os que estavam entrando, né? E era com baile, com almoço. Né? Sim, eu fui, gurizão, né? Vamos lá. Tinha uma festa, vamos lá. Eu tinha dois que eram muito meus amigos, Luiz Carlos Coelho e o Schmidt, que não me lembro o nome dele agora. Nós vamos ter sair fim de semana para participar da história natural lá dos bichos. Vamos embora, era um sábado, um domingo. E estava a Maria lá, servindo salgadinho para tudo e tal. Depois que serviram, teve almoço. Aí estava servindo, ela me olhou, eu dei uma olhada para ela assim, fui tirar para dançar. Aí dançamos as duas. Como a gente estava no mesmo, na PUC do Centro, onde é o Rosário hoje, né? Na época. Aí a gente, vamos se encontrar lá na faculdade. Os horários mais ou menos iguais. Aí começamos a se encontrar na faculdade. Aí começou o namoro. Aí saiu o namoro. Olha só. E isso em que ano, Tcholi? Em que ano? 1959. 59. Mas foi muito bom. A Maria foi uma bela companheira, né? Ela era muito durona, né? A paixão dela era bicho, né? Cachorro e gato. Sim. Era a paixão dela. Eu me lembro que no início eu não gostava de bicho. Em 70 que ela teve o primeiro bicho, o gibão. Eu me lembro do gibão, eu me lembro. Esse gibão ficou famoso. Não foi o gibão que caiu lá do sétimo andar e sobreviveu? A sorte dele que ele caiu em cima. De um varal, uma coisa. Um varal de roupa, e o varal amorteceu. Só para encerrar, assim, porque sempre tem assim, entrevista. Se tem uma coisa que tu faria diferente, assim, que tu acha, ao longo de qualquer época da vida? Eu não sei, ou não faria nada?
Eu acho que eu morei muito tempo em Porto Alegre. Mas Porto Alegre sempre foi uma cidade muito... A gente morava perto da Redenção ali. E fazia o nosso pátio, era a Redenção. Né? Então eu acho que se eu tivesse feito uma coisa diferente, eu deveria ter morado sempre em casa com pátio. Não morar em apartamento. Em casa com pátio, tu pode ter árvores de fruta, tu pode fazer uma plantação de verduras, pode ter bicho, pode ter cachorro, pode ter gato. Conclui que vir morar aqui para ti é uma espécie de realização de um sonho, é uma benção, de certa maneira. É uma benção. Uma benção. E coincidiu da Maria gostar também. A Maria tinha paixão por aqui. Né? Sim. A Maria, essa casa aqui era do teu pai, da Rosa Lília e do Paulo Renato. Ela tinha tanto paixão por aqui que ela comprou a parte da Rosa Lília, comprou a parte do Paulo Renato, comprou a parte do teu pai, para poder vir morar aqui. Diz, não, eu quero morar lá na casa da mãe. Na verdade, irmão, meu pai morreu com 67 anos. Ah, é? Morreu cedo também? Morreu cedo. Ele seguiu o século, ele era de 1900. Então ele morreu em 1967 com 67 anos. A minha mãe durou mais, a minha mãe morreu com 83. Mas eu nunca esperei chegar aos 90. Eu achei que, na minha maneira de ver, com 80, 85 está mais do que bom. Dá para encerrar por aí. Eu estou chegando aos 90, graças a Deus estou lúcido. Tu perde a mobilidade, que é ruim, ainda tu vai perdendo a massa muscular e Sim. vai perdendo a mobilidade. Então tem dificuldade em te movimentar. Mas a cabeça funciona. E o ruim de tudo isso é exatamente isso, o contraste. Tu tá com a cabeça boa e não pode fazer as coisas. Porque assim, vai ficando velho, assim, quando tem vontade de morrer, eu não tenho. Mas eu não tenho nada. E medo de morrer eu também não tenho. Eu acho que o grande segredo da vida é isso aí, né? Eu acho que a vida, ou quem criou a vida, isso foi um cara muito sábio. Que ele te fez tu jovem, te fez com meia idade, e se tu chegar à velhice, também é uma parte interessante da tua vida. Mas tu vai chegando à velhice, tu vai perdendo tudo aquilo que tu tinha antes, tu vai perdendo aos poucos. Mobilidade, tu vai perdendo a visão, tu vai perdendo a audição, às vezes tu vai perdendo o sabor, tu vai perdendo os amigos, né? Tu vai tendo uma série de perdas. Então, isso aí é a preparação para tu partir. Para a próxima, mas E tu vai, essas perdas aí é que te levam à conclusão da vida. Né? Você vai perdendo aos pouquinhos. É tu ter consciência que a vida é assim. Isso. É assim, que tu está cumprindo a tua etapa da vida que é essa. Né? Não pode ser diferente. É exatamente assim. Charlie, muito obrigado por estar... Obrigado, senhor. Valeu. Ah, tu não almoçou, cara. Ele se encolhe, ele se atira em mim, ó. É. Deixa de ter